naquele local, né? Então, quem olha aquela multidão de jovens, cada jovem ostentando a sua irredutível diferença, né? A sua identidade formada por uma camiseta onde está estampada uma banda de rock, uma certa tatuagem, um piercing, algumas coisas, alguns símbolos identitários, poderá ficar com a impressão, né, de que houve uma vitória final desses consumidores aí, que eles estão apresentando finalmente uma identidade baseada no consumo, onde a própria produção, né, se curvou aos caprichos do consumidor. Acontece que essas modas juvenis não nasceram e não existem apenas na Rua 24 de Maio, elas são coisas internacionais. Então, há milhões de jovens no mundo que pertencem às mesmas tribos urbanas, que são internacionais, portanto, são um fenômeno de massa. Então, é uma segmentação aí massiva, não é mais uma vitória do consumidor individual, mas é uma tentativa de dividir, né, para reinar no mercado. Então, nós voltamos aqui, de novo, à dominância da produção nesse processo. Uma segunda ideia forte de Marx é que falar em produção é falar em trabalho. E, hoje em dia, há uma campanha coletiva, né, contra o trabalho. É o fim do trabalho, o fim da sociedade do trabalho. Onde há aí uma confusão entre crise do trabalho e crise do emprego. Emprego é uma relação jurídica. É um contrato de trabalho com direitos e deveres. E, na época da flexibilização, o que se quer é transformar cada indivíduo numa pessoa jurídica e não no empregado, né? Portanto, o sujeito ganha por tarefa e não tem mais um vínculo empregatício. Ora, quem olhar a realidade econômica do mundo vai ver uma coisa, que o trabalho não está em crise. Pelo contrário, nunca se trabalhou tanto para o capital em toda a história da humanidade. Com a desagregação da União Soviética, entrou no mercado de trabalho milhões de pessoas. Agora, no Oriente, na China, né, uma multidão de milhões de pessoas estão entrando no mercado de trabalho. Não importa que ele é informal, que ele é formal, não importa. Importa que pessoas trabalham para o capital. E trabalham das maneiras mais inesperadas. E aí a informática dá a sua modesta e importante contribuição, né? Quem chega à noite em casa e vai fazer transações bancárias com a internet está fazendo trabalho de bancário. É um trabalho não remunerado, né? Então, trabalhamos de graça para o banco, né? E fazemos várias coisas de graça pela internet. É a facilidade que nos foi oferecida, trabalhar de graça para empresas, né? Eu, há uns tempos atrás, fui fazer um exame de sangue no hospital em São Paulo, paguei pelo serviço e pedi o recibo. Eu ganhei um papel com um número. Falei, daqui a 15 dias você entra na internet, no site da prefeitura, baixa não sei o quê e produza você mesmo o seu recibo, né? Nem que lembrar que daqui a 15 dias tem que entrar em tal site, acessar, ficar brigando com o computador para produzir isso. Ou então, uma coisa mais fantástica ainda, uma escola, me contaram, uma escola particular em São Paulo, colocou o e-mail dos professores para os alunos, né? Isso é controlado pelo coordenador do curso, de forma que a qualquer momento o professor pode ser acionado pelo aluno e tem um prazo para responder. Então, em véspera de prova, não pergunta. O aluno que faltou na aula quer saber como é que foi a aula, o que aconteceu, né? E o professor torna esse professor online em tempo integral. Antigamente, o professor passava domingo corrigindo prova, sem ganhar por isso, né? Hoje, chegamos ao máximo. Ele está o tempo todo conectado, trabalhando de graça, né? Para os alunos os eventuais, né? Esporádicos, aparecem e desaparecem. Bom, em termos mais refinados, se diz que aquela teoria do valor-trabalho, que o trabalho confere valor à mercadoria, o tempo de trabalho, está superado, porque hoje o que vale é o trabalho científico. E o trabalho científico, ele se materializa nas patentes.
publicitários gostam de falar em grifes, né? Então, o valor agora é dado pela grife ou pela patente, não mais pelo trabalho socialmente necessário dos homens. Bom, recentemente, mesmo, em julho, eu estive na China com uma colega, a Márcia. Se tivesse um pouco mais frio hoje, eu ia trazer para vocês verem o meu belo blazer Giorgio Armani, que custou R$35 na China. Bom, o que acontece aí? Acontece que as multinacionais precisam de mão de obra barata. É aí que se faz o valor da coisa. Elas vão mão de obra barata. Na China, por exemplo. Então, os chineses fabricam as grandes mercadorias, né, de grife para o mundo todo e, ao mesmo tempo, clonam essas mercadorias. É por isso que a gente vai comprar um tênis qualquer, ele é muito confortável, voltamos à loja alguns meses depois e esse modelo não existe mais. Por quê? Porque os chineses vêm atrás com a clonagem, né? Então, as grifes são obrigadas a reciclar o tempo todo as suas mercadorias. Olha, o que está acontecendo aí é que não se sabe mais na China o que é original, o que é a cópia. Porque tudo é clonado. Não são só relógios, roupas de grife, tudo, né? Alguém me contou lá que a China tem 12 milhões de motocicletas Honda. 9 milhões são clonadas. E vende por um quinto do preço, né? Um preço irrisório. Então, moral da história. É muito edificante ouvir empresários bem-sucedidos falar na ética da concorrência empresarial. Só que isso não vale. O que vale é a concorrência, né? E quem vai brigar com o chinês sabendo que eles representam 1/4 da humanidade, né? E a China cresce 12% ao mês e é um mercado também consumidor importante. Logo, há uma trama de interesses que façam que os chineses não respeitem esse negócio de grife, de patente, tudo é clonado. Computadores, né? Laptops custam R$1.000, né? Fazem qualquer coisa lá. Em suma, a China está mostrando, né, que essa história de crise do trabalho é um mal-entendido teórico, né? Na verdade, o valor da mercadoria é posto pelo trabalho. Essa história de grife e tal, isso influi no preço da mercadoria, mas não no valor. O valor é objetivo. E sempre a concorrência acaba impondo a sua verdade. Muito bem. Um aspecto final para a gente comentar aqui é sobre a publicidade. Nós vimos que nosso amigo Baudrillard cortou os laços da publicidade, que gira em torno de si mesma, com a vida econômica real. Há outros autores que vão numa linha que guarda semelhança. Por exemplo, Paul Suisse e Paul Baran têm um livro antigo, importante, chamado Capital Monopolista. Tem um segundo capítulo chamado Campanha de Vendas, que foi muito bem analisado pela professora Maria Arminda Arruda no livro A Embalagem do Sistema. Muito bem. Quando se fala em publicidade, é claro que Marx não conheceu a publicidade moderna, que é fruto do capitalismo, já da fase dos monopólios. Marx viveu na fase do capitalismo concorrencial. Porém, ele deixou algumas pistas para se pensar esse tema. O que ele disse sobre a economia capitalista? Ela tem um único segredo. Todo segredo se resume à economia de tempo. Se o valor é dado pela duração do trabalho, então você vai aumentar o seu lucro diminuindo o tempo de trabalho necessário. Isto é, você coloca em máquinas e agiliza a produção. Ora, quando você introduz máquinas, um capital constante, a produção fica mais cara. É mais barato trabalhar com mão de obra nativa, né? Sem direitos, sem nada, do que colocar máquinas modernas. Isso é um grande capital investido e o retorno é incerto, já que o mercado é caprichoso, né? E só a posteriori ele vai revelar a sua verdade, isto é, se o produto vai ser ou não aceito pelos consumidores. Então, há um longo caminho separando a produção do consumo. O que faz a publicidade? Ela vai encurtar, né, esse caminho. Ela vai acelerar a rotação do capital, vai dinamizar o capitalismo. Ela vai abreviar o tempo de circulação das mercadorias e, portanto, vai apressar a realização do valor de troca da mercadoria. Isto é,
A mercadoria tem um valor, que é o trabalho dentro dela, mas esse valor está adormecido na mercadoria que está num depósito, parada, né? É preciso realizar esse valor transformando em dinheiro, em valor de troca. Muito bem, eu esqueci de dizer assim, esses autores, o Paul Baran e o Paul Suisse, como o Baudrillard, mas de uma forma diferente, né? Eles vão dizer o seguinte, que no fundo a publicidade é uma demonstração da irracionalidade do capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo é marcado pelas crises de superprodução. Então, se fosse um sistema racional, haveria uma distribuição da riqueza. Mas, ao invés disso, né, há um excedente enorme que ameaça desequilibrar o sistema. Então, para ele não entre em colapso, o sistema gasta dinheiro em atividades desnecessárias, gastos militares e publicidade. Então, a publicidade serve para queimar excedente, riqueza à toa, não tem nenhuma função econômica real. Ora, quem volta à teoria econômica vai perceber que não se pode quebrar esse vínculo de publicidade com a economia, né? As coisas estão ligadas aí. A publicidade está ligada diretamente à produção. Portanto, quem quer ser atual, nada como voltar a ler os velhos textos do Marx, né? Que nos conduzem desse mundo imaginário, das imagens sem referente, das atividades sem sentido e do consumo de símbolos abstratos. Que tem como expressão, né, esse mundo em que a publicidade perde a sua relação com a vida econômica e passa a girar em falso em torno de si mesmo. Então, falar em Marx hoje é voltar para o mundo real, o mundo da produção, da circulação, do consumo, das classes sociais, da história, etc. e tal. Então, falar de Marx hoje é falar sobre o mundo que nós vivemos. Bom, com isso eu passo a palavra ao nosso amigo. Primeiro passar a palavra ao coordenador da mesa, mais educado. Desculpa. Bem, temos previsto um rápido intervalo, então, por uma questão aqui de logística do evento, eu vou convidar a todos para um pequeno intervalo. Na sequência, passaremos a palavra ao segundo palestrante. Depois, então, faremos as perguntas e os debates aos dois palestrantes, ok? Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado a você. Após a pausa refrescante. Bem, dando sequência aqui ao nosso programa, eu aproveito para agradecer a presença do professor Wolfgang Leomar, que é bacharel em filosofia pela USP e também graduado em engenharia pela Escola Politécnica. É mestre em filosofia pela USP, doutor em filosofia também pela USP e pós-doutor pela Universidade Kassel, um pós-doutorado feito em 2001. Atualmente é professor titular da Universidade Federal de São Carlos, é membro do corpo editorial da Olhar, da UFSCar, é membro do corpo editorial da Transformação, membro do corpo editorial da Margem Esquerda, membro do corpo editorial da Crítica Marxista e da Teoria e Pesquisa. Trabalha com filosofia, é professor de 2 programas de mestrado da Universidade Federal de São Carlos. Sua área de filosofia, mais especificamente, é a história da filosofia. Atualmente, transita pelos seguintes temas: dialética, Lukács, filosofia contemporânea, teoria crítica, consciência de classe e materialismo. Então, eu, agradecendo a presença do professor, passo a palavra a ele. Obrigado. Muito obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite, professor Bárcega. Bom, a gente já está um pouco adiantado aqui na hora, então eu vou
já direto ao meu tema, Fica à vontade. a indicação, eu não sei, isso aqui está um pouco alto. Bom, mas eu acho que por enquanto está um pouco alto, não sei como é que baixa isso aqui. Eu acho que. Baixa. Pronto, já melhorou. A sugestão que eu recebi para falar, dentro do tema amplo, leituras clássicas do consumo, era me dedicar a Habermas. E é o que eu vou fazer, apresentando algumas questões para vocês que eu acho que são pertinentes ao tema geral da discussão da temática do consumo. Não é? Eu queria começar lendo um pequeno trecho do Habermas, em que ele mostra, numa entrevista que foi publicada no livro dele chamado A Nova Intransparência, que é de 1985. Ali tem uma entrevista nesse livro, cujo título é Dialética da Racionalização, onde ele se refere a como ele lê. Por isso que, como o tema era leituras, né? Então eu queria apresentar isso, porque leitura significa não ler apenas, mas ler no sentido em que leem aqueles que a gente está lendo, né? Lendo à maneira de Habermas. Eu acho que a gente pode se apropriar um pouco dessa maneira do Habermas ler, que eu achei muito interessante isso. É um modo de se relacionar com textos e que explica a construção do pensamento do Habermas. Ele diz ali o seguinte: quando eu encontro uma flor interessante ou bonita, ou uma folhagem que me interessa, procuro ver como eles combinam entre si, para fazer um buquê ou um modelo a partir deles. Trata-se de um quebra-cabeças em construção. Eu me aproprio das teorias dos outros, tomando-as no que elas têm de vigoroso. Verdades teóricas existem apenas como verdades plausíveis. Eu, a essa altura, me despedi do conceito de verdade filosófica enfática. Quero produzir, de fato, apenas algumas pequenas verdades, e não as grandes. Estas, as grandes, são um mito, e não quero voltar aos mesmos. Eu também pretendo ler aqui fazendo um buquê, né, de uma folhagem tirada do Habermas, uma flor que me interessa de algum outro autor, e tentar juntar isso para ver como é que elas combinam entre si. A primeira folhagem que eu vou utilizar é a leitura direta de uma obra do Habermas, que é uma das suas obras inaugurais, e que eu considero até hoje uma das suas obras-primas, né? Uma obra que permite, aliás, que é fundamental, não é que ela permite, ela é fundamental para se entender o percurso da obra do Habermas, o que afinal ele está fazendo, né? Habermas é um filósofo conhecido de todo mundo, ele tem uma grande presença na mídia também, na imprensa, todo mundo conhece esse nome. Talvez seja hoje o filósofo mais conhecido, né, do mundo. Ele esteve no Brasil em 2 ocasiões, ele fez palestra na USP, no Instituto Goethe, né, e tem uma presença como polemista muito incisiva em relação aos grandes temas da atualidade. É uma pessoa completamente desprovida de preconceito temático, ele discute qualquer assunto, né? Ele está aberto para o mundo e criou uma obra vastíssima, traduzida em mais de 40 idiomas,
milhões de exemplares, né? De modo que ele faz parte do nosso rame-rame diário, digamos assim, né? É preciso ter uma relação reflexiva com a obra do Habermas, saber como se posicionar em relação a ele. Nessa minha leitura, eu estou querendo montar um buquezinho aqui, né? Aproveitando essa sua maneira de ler, a partir de uma das suas primeiras obras, né? Que foi o livro Mudança Estrutural na Esfera Pública, que é de 1961. Esse livro, ele é resultado da sua investigação para a obtenção da tese de habilitação ao ensino superior na Alemanha. Na Alemanha, o doutorado não é suficiente para você pleitear uma vaga de professor. Você tem que fazer uma habilitação ao magistério, né? É uma espécie de livre-docência. Aqui existia isso também, né? É a livre-docência. Essa tese foi orientada inicialmente por Adorno e Horkheimer. Mais tarde, o Horkheimer se desentendeu com Habermas, achou ele excessivamente de esquerda, né? E, inclusive, criou obstáculos à defesa da habilitação dele. Ele teve que sair da Universidade de Frankfurt, foi para a Universidade de Marburg defender essa tese, que foi publicada logo a seguir e se transformou num livro de enorme sucesso editorial e que, ao lado de dois outros livros dos teóricos frankfurtianos, digamos assim, da teoria crítica da Escola de Frankfurt, constituiu quase que um repertório básico para a crítica, para o movimento de crítica que se sustentava junto com o movimento estudantil em 68. Né? Então, um livro que fez enorme sucesso entre os estudantes, entre os radicais da época, os que protestavam, no movimento social. Né? Os outros dois livros são o livro Crítica da Sociedade Industrial, que é o One Dimensional Man, na verdade, o Homem Unidimensional, é o título original, o livro do Marcuse, que é de 1964, que é um enorme sucesso editorial, vendeu milhões de exemplares esse livro, é provavelmente o livro de filosofia, ao lado do livro do Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas. Esse livro, até muito recentemente, foi a maior tiragem em língua inglesa, esse livro do Marcuse. E o outro livro é a Dialética do Esclarecimento, que é de 1900, a primeira edição mesmo em livro é de 47, e que na época estava esgotado, mas circulava em tiragens pirata, como se diz, edições pirata, né? Copiado entre os estudantes. E eu vou, então, examinar um pouco essa obra do Habermas, para a gente ter alguns elementos para examinar a questão da publicidade. Essa obra, ela resulta de uma preocupação com um contexto histórico, que é o contexto histórico dominante da teoria crítica da Escola de Frankfurt, que está por trás da sua produção teórica em geral e que, num certo sentido, marca uma tendência do pensamento, mas isso é um registro talvez um pouco mais distante, uma tendência do pensamento que a gente poderia chamar, no sentido vago do termo, marxismo ocidental. É uma preocupação desenvolvida a partir de uma marca específica da formação social, da sociedade do século XX, que é a sociedade de massa. Toda a obra dos frankfurtianos, a obra do Lukács já é um pouco isso, é sustentada na tentativa de você examinar a fundo, usando o repertório teórico
desenvolvido por Marx e por outros teóricos do século XIX, não só Marx, para examinar essa grande novidade histórica do século XX, que é a sociedade de massas. A sociedade de massas é a grande mudança do século XX em relação aos séculos anteriores. A sociedade de massa, no sentido, inclusive, de sociedade de consumo de massas, nós vamos ver isso. Esse é o registro geral. Essa sociedade de massas, ela é uma sociedade em que há algumas mudanças no âmbito do seu modo de reprodução. A sociedade ela passa a se reproduzir ampliando muito os horizontes de análise que tinham sido consolidados em relação à sociedade do capitalismo liberal, né? Que se encerra no final do século XIX. Né? E essas novas formas que são apresentadas pelo processo de reprodução da sociedade, no âmbito disso que eu estou chamando de sociedade de massas, vão aparecer plenamente nessa análise, inclusive da obra do Habermas. Para levar em frente esse objetivo de examinar a sociedade de massas, o Habermas vai se apoiar em algumas obras anteriores, sobretudo, evidentemente, no trabalho da teoria crítica, né? A preocupação da teoria crítica com a relação entre as estruturas, a gente podia chamar no sentido amplo, as estruturas da racionalidade e as formas de poder. Existe uma relação entre estruturas da sociedade no âmbito da racionalidade e a sua função no âmbito das estruturas de poder, da dominação, né? É isso que o Habermas vai ter em comum com os, digamos, os outros integrantes da teoria crítica, na época em que ele se forma, né? O Habermas, é importante que se diga, ele mesmo meio que inaugura o que hoje se convencionou chamar de segunda geração da teoria crítica. A primeira geração seriam os pais fundadores, né? O Horkheimer, Marcuse, Adorno, Walter Benjamin, né? E outros, uma grande quantidade, centrados em torno do Instituto de Pesquisa Social, vinculado de uma maneira mais ou menos autônoma à Universidade de Frankfurt, e cuja unidade é dada, em grande parte, pela presença deles como autores de uma obra coletiva intelectual conjunta, que é a revista do Instituto de Pesquisa Social, né? É essa revista que torna o Instituto de Pesquisa Social uma unidade, né? Uma unidade que se firma no tempo e constitui uma escola. É por isso que os pesquisadores vinculados ao Instituto de Pesquisa Social vão ser conhecidos, depois que eles voltam do exílio durante o período nazista para a Alemanha, eles vão ser conhecidos como Escola de Frankfurt, exatamente por isso, porque eles meio que constituíram uma escola que se reproduz, um pensamento que passa a ter uma vida própria para além dos seus integrantes. Quando o Habermas nasceu em 1929, vocês têm esse livro de 1961, que é quando ele inicia, então, a sua atividade docente, né? Ele foi, então, aluno
do Instituto depois do retorno, após o exílio nos Estados Unidos. Vocês provavelmente vão ter ainda oportunidade em outras mesas aqui de voltar a essa questão, né? Eu não quero me deter excessivamente nisso, mas a verdade é que o Instituto de Pesquisa Social, por óbvias razões, né, de divergência política, foi um dos primeiros alvos dos nazistas que fecharam o Instituto. Mas ele já havia... As pessoas do Instituto também não eram bobas e tinham previsto isso e já tinham iniciado e quase finalizado um movimento de saída da Alemanha, passando, em primeiro lugar, eles deslocaram a fundação para a Suíça, depois para a França e, posteriormente, para os Estados Unidos, onde eles receberam um espaço de investigação junto à Universidade de Columbia, em Nova York, e, mais tarde, em 1942, 43, por aí, se deslocaram para a Califórnia, onde, então, por exemplo, o Marcuse ficou na Universidade da Califórnia, em São Diego. Aliás, ele nem sequer voltou para a Alemanha. Finalizada a guerra, houve uma iniciativa dos próprios alemães que, enfim, tinham sobrado e não eram nazistas, de chamá-los de volta. O Horkheimer voltou logo, o Adorno voltou logo em seguida, e o Instituto foi reconstruído e eles continuaram, então, o seu trabalho. E nessa segunda fase que eles são conhecidos como Escola de Frankfurt. E é ali que eles vão ter como aluno o Habermas, né, que vai levar em frente, então, essa tocha, digamos assim, vai iniciar aí a segunda geração da Escola de Frankfurt. Bom, mais especificamente, a preocupação do Habermas, apoiada na primeira geração, se centra, sobretudo, no que os frankfurtianos chamaram de o crescente predomínio de uma característica especial da racionalidade na formação social, na sociedade da época, que é a razão instrumental. O Habermas se centra nesse crescente predomínio da racionalidade instrumental. E, dentro dessa preocupação, ele vai procurar um terreno específico. A crítica da razão instrumental constitui o miolo da elaboração teórica da primeira fase dos frankfurtianos. Então, por exemplo, nos anos 40, né, a data da publicação não corresponde exatamente à elaboração, mas, digamos, 39 e 40, o Horkheimer e o Adorno vão desenvolver uma série de pesquisas conjuntas, discussões teóricas, que vão redundar em 2 livros fundamentais que dizem respeito a essa razão ou racionalidade instrumental. No caso do Horkheimer, é um livro que se chama O Eclipse da Razão, né, que saiu uma tradução recentíssima desse livro pela editora Martins Fontes agora. É um livro que esteve esgotado há um bom tempo. E, no caso da produção conjunta do Horkheimer e do Adorno, o livro Dialética do Esclarecimento, que tem uma tradução já há algum tempo, eu acho que é de 85, 86, do professor Guido de Almeida, da UFRJ, que é da editora Zahar, né? Esses 2 livros examinam a questão da razão instrumental, tendo como pano de fundo o nexo entre dominação e razão. Essa que é a questão. Habermas vai especificar um pouco essa questão, preocupando-se, sobretudo, com as novas formas apresentadas pela sociedade de massas. Então, a grande preocupação dele é vincular a questão da razão instrumental com formas específicas da sociedade de massas. Ele não vai se centrar tanto numa racionalidade instrumental, mas quais as manifestações dessa racionalidade instrumental em termos de organização social. Qual é
qual é a maneira pela qual a racionalidade instrumental se concretiza no âmbito social. E ela vai se concretizar no âmbito social exatamente nesse exame da questão da esfera pública, né? Nesse sentido, a razão instrumental vai ser tratada pelo Habermas enquanto manipulação tecnocrática da opinião pública. Essa que é a base da preocupação dele. Em que sentido existe uma relação entre razão instrumental e uma esfera coletiva de formação de vontades no âmbito social, né? Que é o que ele chama de manipulação da opinião pública. E essa manipulação da opinião pública se dá em termos de uma racionalidade com forte fundo tecnocrático, né? Essa é a preocupação, então, é isso que é o objetivo do Habermas, né? Isso vai ser examinado numa pesquisa empírica com dividendos teóricos, né? O Habermas não procura examinar isso estritamente no plano de uma reflexão teórica. Ele faz uma pesquisa empírica, né? Ele vai examinar formas de sedimentação social da razão, né? Formas de constituir. Como é que a razão se sedimenta socialmente? Constituindo, por exemplo, uma opinião pública, né? O Habermas põe um pouco o dedo numa pesquisa que tem a ver com aquele tema que é um tema clássico do marxismo. O Celso Frederico pode eventualmente dar alguma referência em relação a isso, que é a relação entre teoria e prática, né? Quando que as ideias se transformam em algo prático. Por exemplo, na opinião pública. Esse é um exemplo, né? Bom, não sei se eu falei muita bobagem, depois você... A ideia é essa, então, examinar como se constitui a formação daquilo que a gente chama de opinião pública desde o início da democracia burguesa até o Estado moderno. Bem, a maneira pela qual o trabalho é desenvolvido é pautado no exemplo da dialética do esclarecimento de Adorno e Horkheimer. A tese principal da dialética do esclarecimento, acho que vocês vão ter oportunidades aqui com o professor Vladimir, por exemplo, o professor Algária, que vão falar aqui, é a ideia de que a ilustração sendo ilustração, o esclarecimento, o iluminismo sendo iluminismo, ele se transforma no seu contrário, né? A reversão da ilustração em mito. Essa que é a questão colocada desde o início na dialética do esclarecimento. Como que os homens, procurando esclarecer as coisas, na verdade, estão obstruindo o esclarecimento, estão mistificando esse esclarecimento e se subordinando a uma ilusão. Né? Essa que é a questão, né? Essa tese é reelaborada pelo Habermas. O Habermas reelabora essa tese, que é uma hipótese de pesquisa, da seguinte maneira: a esfera pública burguesa, enquanto política pública organizada nos termos de uma discussão racional orientada ao interesse público, se converte numa transformação estrutural. É essa que é a ideia da mudança estrutural da esfera pública. Ela se converte no que Habermas chama de esfera pública manipulada, em que aquilo que originalmente se destinava a procurar garantir uma participação nas estruturas do Estado ou da economia mediante
a discussão racional dos agentes, agora se converte no contrário disso, né? O Estado ou as empresas usam a discussão no sentido de se legitimarem, de se assegurarem de um apoio. Nesse sentido, a esfera pública manipulada utiliza a participação para adquirir o que o Habermas chama de publicidade, né? Então, há uma mudança. Assim como a ilustração se converte em mito, agora a participação na discussão racional orientada ao interesse público se transforma no contrário, né? Não é mais uma discussão orientada ao interesse público, mas é uma discussão que é fomentada no âmbito de uma esfera pública que se legitima, né? É exatamente o mesmo esquema da dialética do esclarecimento. Toda a obra posterior do Habermas vai ser tentar desvendar os mecanismos internos pelos quais essa razão, essa racionalidade da discussão, que antes se dirigia a aumentar o controle sobre o Estado e a economia, agora acaba se desviando para o contrário, acaba dando mais poder àquilo que antes se almejava controlar, agora controla. Vocês percebem a inversão? Essa é a mudança estrutural. Então, a passagem do Estado liberal, que finaliza no final do século XIX, 1870, 1880, aí que começa o capitalismo monopolista, uma boa referência a essa que o professor Celso deu do livro do Suisse e do Baran, né? O capital monopolista. Né? Exatamente isso. É o período, né? Nessa passagem existe a entrada em cena de uma esfera pública que não é mais uma esfera pública constituída com o objetivo de aumentar o controle pela discussão racional sobre o Estado e a economia, mas, ao contrário, uma esfera pública que se torna independente das pessoas que querem aumentar o seu controle, para, ao contrário da intenção inicial, controlá-las, né? É aí que a discussão racional se torna, então, em âmbito de publicidade do Estado e da economia. E aquilo que antes era o burguês cidadão passa a se converter numa espécie de indivíduo enquanto consumidor. O Estado já não vai se apoiar na necessidade de se legitimar através de uma discussão racional, mas ele vai se apoiar enquanto um Estado que, mais tarde, no capitalismo monopolista, vai se apresentar como o Estado do welfare, como o Estado do bem-estar social. Ele vai se apoiar numa distribuição de benefícios materiais voltada a consumidores, constituindo, por essa via, um circuito social de legitimação de si próprio. Então, essa conversão do cidadão em consumidor, ela é, como aparece no plano individual das pessoas, a mudança estrutural na esfera pública. A esfera pública da representação, digamos assim, a esfera pública em que as pessoas são representadas no Estado e, pela discussão dos seus interesses, têm alguma influência sobre essa representação, passa agora a se transformar numa esfera pública que o Habermas vai chamar de esfera pública burguesa,
que é uma esfera pública em que não há mais a representação das pessoas, mas há uma relação direta com as pessoas que passa pelo estado do bem-estar social e em que essas pessoas são inseridas no âmbito coletivo que serve como legitimação da economia ou da estrutura de dominação do Estado. Né? Há uma mudança de orientação da seta. Né? Ela vai do Estado e da economia para as pessoas. Ela cria os sujeitos, assim como o professor Celso levantou essa questão. Né? O consumo cria o sujeito para o consumo. Né? A massa não é uma realidade empírica. A massa é uma construção social do capitalismo, né? Para ser massa para ele. Então, quando os cidadãos individuais que se reúnem procurando uma representação do Estado se convertem em massa, estamos em presença daquilo que eu coloquei no início como principal diferencial do século XX, a sociedade de massa, a sociedade de consumo de massa. Então, na sociedade de massa do século XX, a esfera pública não se destina à discussão de interesses dos partícipes da política, por exemplo, como uma política de representação. Mas, ao contrário, a esfera pública se destina a legitimar os interesses da própria sociedade de massas, procurando atingir os indivíduos convertidos em massas de consumidores. Essa é a mudança estrutural da esfera pública a que o Habermas destina essa sua pesquisa. Existe uma certa discordância do Habermas em relação à geração anterior, e é importante que a gente registre isso também. Adorno e Horkheimer, eles veem a sociedade liberal convertida em sociedade de massas no plano geral, digamos assim, do autoritarismo exacerbado dos estados fascistas. Não é? Então, eles observam a gênese do fascismo embutida já nesse movimento histórico que vem da sociedade liberal. Eles são muito desconfiados, então, da sociedade liberal. Existe uma famosa frase do Horkheimer, eu até hoje de manhã tentei ainda localizar, eu tenho anotado isso, mas não consegui ver exatamente aonde, mas eu posso ver isso. Tem uma frase famosa do Horkheimer que diz assim: se você não quer falar de fascismo, também não fale de capitalismo. Não é? Quer dizer, existe um pessimismo muito grande em relação à própria estrutura social do Estado liberal. Né? O Estado liberal produz, o esquisito é isso, como que o Estado liberal produz, por exacerbação do seu processo produtivo capitalista, ele produz estruturas fascistas. Eles são extremamente reticentes, então, à possibilidade de associar Estado liberal com democracia. Por exemplo, no âmbito da sociedade de consumo, através da crítica à indústria cultural, por exemplo, no âmbito do próprio antissemitismo, né, que é o capítulo subsequente à indústria cultural, da dialética do esclarecimento. Eu acho que vocês vão ter oportunidade de discutir um pouco isso. O Habermas, não. O Habermas, ele é de uma geração do pós-guerra. Né? O Habermas vem da experiência de diferenciação entre o Estado liberal americano e o Estado liberal que deu no fascismo alemão. Né? Então, existe nele uma outra valorização da relação entre democracia e capitalismo liberal.
do que a que existe no Adorno e no Horkheimer. Ele é muito mais favorável a ver a possibilidade de uma confluência entre Estado liberal e democracia. Então, a proposta dele em relação à mudança estrutural da esfera pública está muito pautada numa recuperação de como era a esfera pública, a chamada esfera pública da sociedade burguesa, na época da esfera pública representativa, né, do capitalismo liberal. Né? Então, a gente poderia dizer que o objetivo do Habermas é tentar ver como é possível, apesar das circunstâncias históricas, manter os ganhos do capitalismo liberal em termos de possibilidade de uma esfera pública participativa. Né? É como que aproveitar e evitar que houvesse essa perda e recuperar o que havia. Isso não é, isso de maneira alguma existe no Adorno nem no Horkheimer. Eles são completamente avessos a isso, eles propõem uma outra coisa. Né? A gente pode até depois falar sobre isso, se vocês quiserem. Bom, então, existe aqui um pequeno diferencial. O Habermas examina a mudança como algo ruim que aconteceu, mas seria necessário preservar aquilo que de diferencial conquistado na esfera pública representativa, que é a que se transforma na esfera pública burguesa, em que os cidadãos se transformam em consumidores. Né? Ele é um fã, digamos assim, da possibilidade de você imaginar os ganhos em termos de democracia participativa que foram elaborados na época do capitalismo liberal. Isso são, então, as experiências do Estado de Direito, por exemplo, as experiências de uma discussão racional relativa à elaboração de decisões políticas, né, e que constituem o núcleo das preocupações do Habermas na sua obra posterior. A obra posterior ela vai ser muito centrada já em tentar elaborar, já num plano de reflexão teórica, condições de viabilidade de discussões racionais entre agentes com o objetivo de produzir esferas públicas participativas. Ele vai se desligar um pouco desse miolo de pesquisa histórica que existia ainda na época desse livro, Mudança Estrutural da Esfera Pública. Eu queria, a seguir, mostrar um pouquinho como é que o Habermas faz, como é que ele desenvolve essa sua investigação teórica no livro. O livro é, basicamente, dividido em, a gente poderia dizer, 3 partes. A primeira parte, ele examina como é a esfera pública representativa nos séculos XVII e XVIII. Na segunda parte, ele examina a decadência dessa esfera pública no âmbito do capitalismo monopolista, que substitui o capitalismo da competição, o capitalismo competitivo do período liberal. E uma terceira parte em que ele desenvolve algumas elaborações teóricas que já são generalizações a partir das suas investigações. Agora, o importante é perceber que, quando ele examina a esfera pública representativa, ele está partindo de um modo de investigação que se apoia muito no Max Weber, na ideia do tipo ideal. Ele elabora um tipo ideal, que é o tipo da discussão representativa, que vai ser uma espécie de padrão comparativo do que ele vai encontrar na sua investigação empírica. O tipo ideal, ele não é uma generalização .
uma tentativa de universalizar várias observações singulares. Ao contrário, o tipo ideal é uma hipótese pela qual você consegue, ao examinar dados singulares, ter em relação a eles um referencial normativo. Poder dizer, houve um movimento nessa direção, houve um movimento naquela direção. Houve uma perda, houve um ganho. Né? Toda a preocupação do Habermas é essa. Ele desenvolve um tipo ideal de discussão que depois ele, ao confrontá-lo com as mudanças ocorridas na passagem do capitalismo liberal para o capitalismo monopolista, examina como um ideal que foi perdido. Então, ele tem um padrão normativo para examinar se o que aconteceu na história foi para o bem ou para o mal, como a gente diria de uma maneira simplória. Né? Houve uma perda do potencial de discussão ou houve um ganho do potencial de discussão? Houve uma perda. Né? O ideal de discussão continua presente, embora sem bases históricas empíricas. Mas ele é aquele estímulo das ações no sentido de não se curvar meramente ao que você encontra na sua frente, mas no sentido de impor ao que você encontra na sua frente alguma orientação, né? Que pode ser ou uma orientação emancipadora ou uma orientação associada com um interesse qualquer, mesmo um interesse transformar aquilo em bem de consumo, qualquer coisa. Não é? A maneira de fazer a investigação, então, é essa, é tentar obter o que o Habermas chama de um padrão crítico para avaliar o que efetivamente se realiza nos termos históricos. Né? E isso é importante dizer isso para a gente ter clara a preocupação posterior do Habermas. O Habermas, o tempo todo, procura elaborar condições de realização de uma discussão racional voltada à formação de vontades políticas, por exemplo, isenta da intervenção dos agentes econômicos, isenta da intervenção dos agentes do Estado. Bom, eu queria, para finalizar, eu falei muito já, eu queria, para finalizar, levantar algumas pequenas questões. Uma primeira questão que eu queria levantar é a seguinte: ao se centrar na esfera pública, na discussão do que acontece com essa chamada opinião pública, o Habermas vai acrescentar entre os âmbitos importantes de você analisar na sociedade, ao lado do Estado e da economia, um outro elemento, que é esse elemento político-cultural de formação da opinião, que é onde se constituem as vontades. Né? Esse deve ser um tema, então, importante para nós examinarmos a reprodução da sociedade. A reprodução da sociedade não vai só na direção do Estado, da dominação direta, né, da coação, e também não vai apenas na direção dos interesses econômicos, mas existe ali uma mediação entre as duas coisas que vai determinar um âmbito de formação de vontades políticas, através de uma maneira mais ou menos complicada, né, que cabe examinar. Com isso, é uma pena que eu estava até esperando que a gente fosse também hoje discutir um pouco as posições do Gramsci, né? Aí você vê uma grande similitude entre o que faz a teoria crítica e os desenvolvimentos da ideia de hegemonia, né, do Gramsci. E é uma coisa absolutamente notável, porque nenhum dos frankfurtianos jamais leu Gramsci. Gramsci não era possível lê-lo na época, ele estava na cadeia, né? Da formação coletiva pública de vontades
que conseguem elaborar decisões que interferem no processo de reprodução social. Isso que é o importante. Não é? Bom, bem, eu vou finalizar levantando algumas questões em relação a essa preocupação do Horkheimer, né? Do Habermas, desculpe. Bom, uma primeira questão que eu queria levantar é que existe uma enorme, e essa é a questão fundamental, existe uma enorme diferença entre uma coisa que a gente poderia chamar de interesse público e o interesse